AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go. Este é um podcast da Conviso e faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de AppSec e desenvolvimento. Só lembrando, galera, que este podcast está sendo gravado de forma remota, porque além da pandemia, a gente também está com um convidado internacional. Eu sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate da Conviso, e hoje estou aqui com o Felipe Pires, nosso convidado, que tem mais de 15 anos de experiência em cybersecurity, segurança de TI, desenvolvimento de infraestrutura. Além disso, ele também é palestrante internacional em eventos de segurança em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Polônia, enfim. Antes de começarmos a nossa conversa, é importante também lembrar que no nosso blog.convisoappsec.com, você encontra os links para todos os podcasts que já gravamos, além de uma série de artigos importantíssimos para quem tem ou quer implementar a segurança de aplicações na rotina dos times de devs. E o nosso tema de hoje é a importância da conscientização sobre segurança para a comunidade de desenvolvedores. Aqui é um bate-papo entre dois advocates, né? Eu aqui representando a Conviso e o Felipe representando a Sinha Seguro. E a gente vai conversar, então, sobre o papel de advocates de segurança nas comunidades de desenvolvedores. Antes da gente entrar no tema, Felipe, poderia falar um pouco sobre você, para que nosso ouvinte possa te conhecer melhor, e também falar um pouco da sua trajetória profissional até hoje, até se tornar hoje um advocate? Claro, Gabriel. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra para mim participar, né? Tô mega feliz, tenho acompanhado aí vocês nas iniciativas, não só, né? Já conheço o pessoal da Convisa aí já há bastante tempo, já fizemos algumas rodadas aí de conversas em alguns eventos que eu palestrei, que eu participei, que eu coordenei, trilhas, então é um privilégio estar por aqui, né? Podendo conversar um pouquinho. Bom, o Felipe, cara, é um cara brasileiro, né? Que atualmente está morando em Portugal. Acredito eu que em definitivo, pelo menos é o meu intuito, é o meu desejo, né? Eu sempre quis voltar para cá, já tinha morado aqui antes, quando era bem mais novo, e aí eu tinha desejo de voltar para cá. Agora voltei finalmente para cá, tô com a minha família aqui, trouxe meus pais para cá, tá todo mundo aqui, então não tem por que voltar, não tem nenhuma ideia de voltar. Bom, eu trabalho com segurança desde 2015, né? Quando eu comecei de fato nessa área de segurança da informação, né? Na parte de defesa, eu trabalhei num vendor de segurança internacional chamado Trend Micro. Foi quando eu comecei, de fato, a entender um pouquinho melhor o que era a segurança da informação. E eu sempre gostei muito dessa área de como funcionavam os ataques, entender, de fato, como cada coisa funciona, né? E aí, uma vez eu comecei a me questionar como que eu, de fato, vou convencer as empresas, né? Porque eu trabalhava num vendor, né? Como eu vou convencer as empresas de que realmente o meu produto, ele é um produto bom? Né? E aí eu comecei a me questionar isso e pensar, será que se eu apresentar os relatórios padrões que tem de mercado, que são bons, né, como o Gartner, Forrester, o KuppingerCole, entre outros, como é que eu consigo, de fato, entender os ataques e consigo confirmar, ou como eu vou provar para o cliente durante uma POC que realmente o produto é eficiente? Será que a empresa tem que sofrer um ataque para eu mostrar realmente que o produto ele é eficiente? Então, partindo dessa ideia, eu comecei a trabalhar com construção de laboratórios para segurança ofensiva mesmo, simular os ataques, mostrar como é que cada ataque funcionava, né, que técnica de bypass, né, que quando tu ultrapassa um sensor, uma proteção de segurança, tu dá um bypass, tu ultrapassa aquele limite, como eu poderia usar técnicas para ultrapassar esse limite? Então, eu comecei a desenvolver esse tipo de conhecimento. E aí, a partir disso, eu recebi um convite de uma empresa, fui trabalhar na Polônia, morei lá em 2019, depois, em 2020, com a pandemia, eu acabei recebendo um projeto novo no Brasil para voltar ao Brasil, eu voltei para o Brasil, e ali entrou essa coisa mais formal chamada advocate, porque eu fazia isso sem saber, na verdade. Isso é um ponto interessante desse bate-papo nosso. Eu fazia a função de advocate, de segurança da informação, de security, de hacking, sem saber o que era, de fato, ser um advocate. E eu comecei a conhecer isso dentro de uma startup brasileira, que já não é mais startup, né, que hoje faz parte do Grupo Itaú, chamado Zup Innovation. Foi quando eu tive um primeiro contato, assim, com essa estrutura de advocates, né, developer advocates, e toda essa missão, né, que é tu advogar por algo, né, tu defender uma ideia. E aí hoje eu participo de alguns projetos onde eu sou advocate, embaixador, esses papéis, eles se cruzam, vamos dizer assim, né, que é hoje o Senha Segura, né, que é uma das empresas que eu sou um advocate, faço esse trabalho.
E não só isso, mas sou um advocate da segurança da informação em si para ambientes de desenvolvimento como um todo, né, desenvolvimento seguro, essa missão que a gente tem. E também um projeto americano chamado Hack is Not a Crime, que é um projeto americano, né, que hoje tem advocates espalhados pelo mundo inteiro, né, onde a gente, de fato, defende essa ideia de que ser hacking, né, fazer o hacking, ou ser o hacker em si, não é um crime. O que é o crime é quando tu tem o roubo de dado, quando tu, de fato, né, faz uma coisa que é ilegal, e aí é um cybercriminoso, né, é o atacante que faz isso. Então, essa é a missão aí do Hack is Not a Crime. A gente tem alguns outros brasileiros que são advocates desse projeto, como no mundo inteiro, como eu comentava. E é isso, e me tornei agora há pouco tempo, até uma notícia aí que foi publicada há pouco tempo, eu me tornei embaixador, né, do Snyk, que é uma ferramenta para plataformas aí, uma solução SAST, né, análise estática de código, e também faz análise de bibliotecas, tem a parte enterprise, mas eu sou principalmente embaixador da parte open source, né, que é uma coisa legal aí que a gente trabalha. Então, tudo voltado ao desenvolvimento seguro. Então, advogar é isso, é a gente defender uma causa que a gente acredita, né, que é importante, né, e aí vou falando de segurança para as empresas como um todo, e assim por diante. Perfeito. Essa tua trajetória, Felipe, ela é de muita admiração para a gente, assim, pensar que um brasileiro, ele consegue ocupar vários espaços aí, em lugares, geralmente posicionados para grandes pesquisadores, pessoas da área, e a gente vê um brasileiro aí, né, falando sobre segurança, falando sobre hacking, enfim, parabéns aí essa Obrigado. experiência, fazer essa experiência e também essa inspiração para a gente aqui, que está aprendendo sempre sobre segurança. Eu também vou trazer alguns questionamentos da comunidade, e o Eduardo Borges, por exemplo, ele falando sobre advocate, ele perguntou, o que que é um advocate? É muito comum que as pessoas elas não sabem muito, não conhecem muito a Uhum. área de dev-rel, né? Então elas têm curiosidade sobre o que que um developer advocate faz. É o que você falou muito bem, é, advogar por uma causa, né? A gente está ali na comunidade de desenvolvedores, evangelizando o produto, ou também fazendo uma ponte entre a empresa e o desenvolvedor. A gente está sempre pensando no Exato. desenvolvedor e no produto. Aqui na Conviso, nós estamos ajudando então, os desenvolvedores a conhecerem mais as práticas de AppSec, conscientizando sobre a segurança durante o desenvolvimento. Então, a ideia é que o dev ele fique realmente mais próximo das comunidades. Nesse sentido, como que você vê a importância da educação, né, da criação de conteúdo, né, dentro da comunidade de devs, dentro dessa sua trajetória? É interessante que realmente, assim, quando a gente fala de developer relation, né, que é essa área que a gente está conversando, ela cuida do relacionamento do desenvolvedor, né, nesse ponto de vista de comunidade, porque na comunidade é onde acontece a troca de conhecimento, né, a comunidade ela é fundamental, eu acho, para gerar conhecimento para várias áreas, né, seja ela para desenvolvimento de software, seja parte de desenvolvimento seguro de software, seja a segurança da informação, a área que for, a comunidade em si, ela tem ela tem uma premissa muito boa. Tem as partes ruins, como em qualquer situação tem, mas a premissa dela de troca de conhecimento é extremamente importante. Na verdade, o papel da comunidade ele é muito importante porque é dali que surgem as ideias, né? A mente hacking, aí eu gosto de falar do projeto, né? Advogar aí de novo sobre o Hack is Not a Crime. Ele nada mais é do que um estilo de vida do ser hacking, né? Do estilo de vida, de como tu olha as coisas e como tu utiliza a tua mente criativa em cima disso. E quando a gente fala para desenvolvedores, nada melhor do que um desenvolvedor, do que um dev, para falar de criatividade. Porque o dev, ele é o cara que cria coisas, né? Ele pode simplesmente copiar um código, pode, mas o próprio dev que está nos ouvindo agora, ele sabe que o melhor é ele quando ele cria algo, quando ele põe a cabeça dele para criar algo. E aí, claro, quando ele consegue pensar na forma como ele está criando uma app, um software, né? Ou seja lá o que for, e isso se torna mais criativo, ou ele consegue implementar a sua criatividade nesse sentido, cara, tem muito mais resultado positivo para o ponto de vista de segurança. Ele desenvolver, entender todo esse fluxo de uma forma segura. Então, essa é a grande vantagem, que ele consegue trazer da comunidade, e aí quando tem empresas como a Conviso, ou outras empresas que estão ouvindo a comunidade, cara, isso é uma vantagem gigante, porque ele consegue agregar valor a um produto, ele consegue utilizar a criatividade dele para esse produto, e não só isso, é uma lei do retorno, né? Porque ele vai entregar isso como criatividade para as empresas, a empresa vai ouvir e vai devolver isso para a comunidade de alguma maneira. Então acaba sendo uma troca, e na minha concepção é uma troca fantástica.
Com certeza. E esse ponto que você trouxe de que o dev é uma pessoa criativa, é de fato, e quando a gente lida com a comunidade, eles não querem apenas ter esses conteúdos, eles também querem prática, eles querem resolver problemas. Eu acho que a segurança, ela proporciona isso, porque a segurança, ela tem inúmeros desafios que um dev pode resolver. E eu assistindo uma das suas palestras, vi que você faz muito hands-on, né, com os devs, mostrando, por exemplo, Uhum. ferramentas open source, como que você consegue utilizá-la, enfim. Eu acho que isso é bastante legal. Esse papel de conscientização por meio dessas metodologias mais práticas, com o público que gosta também de coisas mais práticas, né? É isso, porque na verdade o que acontece, quando a gente traz eu, por exemplo, trabalhei em vendor de segurança, né, já falei. Se eu falar da minha formação, ainda vocês vão enlouquecer, porque eu gravei isso num podcast lá fora, para um amigo meu, né, que é das comunidades também, ele me entrevistou, e eu falei, eu sou formado em processos gerenciais, não tem nada a ver com a área de tecnologia. Eu de fato, comecei na área de tecnologia, né, em 2009, mas tecnicamente falando, eu comecei em 2011, por aí foi quando de fato eu comecei a desenvolver meu conhecimento em tecnologia. Então, se eu cheguei, né, ou se eu conquistei alguma coisa e ainda não é nada, cara, qualquer um pode fazer, qualquer um pode de fato chegar lá, né? Então, esse é o grande detalhe do que a gente está falando aqui sobre essa questão de o desenvolvedor criar algo e trocar algo, né? E aí, por que eu estou falando de criar algo? Porque daí vem lá da minha formação. Quando eu via as apresentações técnicas, eu pensava, cara, no PPT, né, no PowerPoint, é tudo lindo, tudo muito funcional, né? Mas na hora que a gente coloca para rodar o negócio, será que realmente funciona? Então, foi isso que eu trouxe da minha carreira, né? Eu preciso, dessa minha carreira que não era técnica, para uma carreira técnica. Eu preciso mostrar para as pessoas que a coisa é funcional e que realmente funciona. E sabe que é uma coisa engraçada? Eu não sei se tu... Claro, tem várias palestras que eu tive a oportunidade de fazer, né? Algumas, obviamente, repetidas, né? Em países diferentes, em línguas diferentes. Mas eu gosto quando, eventualmente, dá um problema quando eu executo uma ferramenta. Eu particularmente gosto disso. Por quê? Porque é sinal de que pode vir a dar problema, né? Obviamente eu gosto quando eu consigo resolver, né? Porque casualmente eu tenho aí É pelo menos 90. importante, tem que resolver, né? Teve algumas ferramentas, teve algumas demos que não deu para resolver ele na hora, porque era algum update, alguma coisa assim que tinha acontecido e pronto, e que acaba acontecendo normalmente, que pode acontecer, mas eu gosto às vezes quando acontece um problema assim, porque tu consegue consertar na hora, ou mostrar, ou identificar o log, e ver ali o que está acontecendo, e aí fica real o negócio, porque quando a gente fala de desenvolvimento, né, e a gente está conversando aqui de novo um bate-papo de segurança para desenvolvedores e desenvolvedores para segurança, essa parte toda de engenharia trabalhando junto, quando a gente faz isso, eles conseguem perceber de fato que se eles executarem algo de maneira correta, vai ter um Uhum. resultado, e se eventualmente tiver um erro, eles podem corrigir. Por isso que eu uso bastante hands-on, gosto de fazer muito isso. Então, eu falei resolver, mas a questão que você mencionou de um processo de aprendizado, eu acho que é importantíssimo, porque às vezes existe uma mentalidade que segurança é como se fosse uma task ou uma coisa exata, mas a segurança ela é todo É um isso. processo de pensamento. Então, durante toda a etapa que você já está resolvendo, você já está utilizando a segurança e já está trabalhando ela, né, dentro da sua prática de Sim. programação. Então, foi perfeita essa tua demonstração. Outro ponto que ia ressaltar também é sobre a ideia de trazer essa mentalidade hacking Uhum. para os desenvolvedores, né? Que é interessante, porque aí você vai desconstruindo alguns pensamentos de que você pensar em hackear, às vezes, é só ruim. Você não necessariamente, você às vezes precisa construir já pensando, se preparando com as possibilidades, né, É isso. de ser hackeada, né, de sua aplicação ser hackeada. Exato, é isso mesmo. E uma coisa legal de quem é desenvolvedor é justamente essa, né? O desenvolvedor, ele sabe como construir uma app, né? Ele entende como funciona o fluxo da aplicação, se ele está desenvolvendo código, né? Que biblioteca ou lib, ou assim que seja, que ele vai utilizar, né? Que chamada que ele vai fazer, que API que ele vai utilizar. Então, o próprio desenvolvedor, ele entende desse fluxo, né? Obviamente, tem o desenvolvedor back-end, front-end, tem aquele que é full stack, assim por diante. Então, assim, tem várias características ali no time de desenvolvimento, e quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de SDLC, né, Software Development Life Cycle, e todo aquele fluxo que vocês conhecem, que a gente conhece, né, e segurança, ele veio como um agregador disso, né, como justamente uma cultura junto, e não para ser um blocker. Então, isso é uma das coisas que eu tenho falado, né, em algumas empresas que eu tenho atuado como advisor, né, conselheiro, enfim, que tem atuado dentro dessa área de AppSec, implementando culturas de DevSecOps,
para construção de requerimentos de segurança poderia, de fato, vir e aplicar isso como time, mas, na verdade, o interessante e o recomendado, na minha humilde opinião, é que isso seja construído com o time de desenvolvimento em conjunto, né? Ou seja, segurança, desenvolvimento e engenharia. Todo mundo construindo os requerimentos de forma conjunta. Porque é fácil daí de trabalhar isso para aplicar a segurança, né, em cima das aplicações, e, obviamente, o desenvolvedor ele vai utilizar a criatividade para construir isso, porque ele sabe o fluxo. E se ele construir de uma forma segura, porque ele entende como funciona a cabeça do atacante, né, do cara que realmente faz a exploração, o cybercriminoso, ele vai lá e conseguir entender o fluxo da aplicação e vai dizer, ó, se eu, por exemplo, deixar uma API, né, aberta, exposta para a internet, qualquer um pode fazer uma query lá dentro e começar, dentro do meu endpoint, começar a fazer as análises daquela API. Aí talvez ele pense, não, mas eu vou botar só internamente, então eu vou deixar aberto. Se ele deixar aberto, quando alguém explorar a empresa internamente, pode fazer as mesmas requisições, porque está interno, ele conseguiu acesso interno. Então, o próprio desenvolvedor, ele sabendo disso, ele vai construir uma API de uma forma mais segura, né? E outros, todos os elementos envolvidos dentro de um desenvolvimento de uma app. Com certeza, eles vão compreender também, por exemplo, porque é importante validar e higienizar a entrada e outras questões mais específicas na parte do processo de codificação também, né? E é interessante esse papel de educador, né? De você palestrar, de você desenvolver conteúdos voltados para a segurança, tendo em mente o dev, é que isso acaba também trabalhando algumas lacunas de conhecimento e também gerando uma certa conscientização sobre segurança. Isso pode gerar muitos resultados, né? Porque o dev ele vai aprender como criar um código seguro, de qualidade e funcional. Ainda por cima vai conseguir também influenciar numa economização de tempo e esforço para a empresa, né? Na comunidade, às vezes eu me deparo com devs querendo aprender mais sobre algumas questões mais específicas de segurança. Por exemplo, como que eu faço o gerenciamento de senhas ou o gerenciamento de permissões dentro da minha aplicação. E eu queria entender quais são os principais desafios e obstáculos para a implementação de segurança que você vem percebendo durante a sua trajetória. Olha, cara, na verdade depende muito da empresa, mas de uma forma geral, eles acabam tendo as mesmas premissas, assim, digamos, não as premissas não, mas as mesmas dificuldades, vamos dizer assim. Eu separaria de duas maneiras, tá? Vamos dizer assim, as startups, tem as empresas que estão começando agora, e tudo vai depender de como o board, né, ou a liderança que construiu essa empresa trabalha, né? Então, por exemplo, tem o board lá, e se o board é um board técnico, ou que entende um pouco melhor de como é importante essa questão de segurança, aplicar as ferramentas de segurança e aplicar segurança para o time de desenvolvimento, porque eles vêm junto fazendo esse push, né, fazendo esse empurrão junto ali, é mais fácil. Então, tem essas startups, e aí tem as outras startups, que são startups que olham muito para crescimento exponencial, né, o que não é um problema, é uma coisa muito boa ter esse tipo de crescimento. A questão é que quando a gente escala muito rápido, que isso é conceito de crescimento exponencial, né, não é 1 mais 2, é 1 mais 2 é 4, mais 4 é 8, o exponencial é uma coisa muito rápida. E quando cresce isso, os processos não estão bem definidos, porque começou pequeno, e se não está bem definidos, implementar segurança ou trazer a cultura de segurança para desenvolvimento é um desafio maior. Por que digo isso? Porque o que eu tenho observado é que muitas empresas, não estou falando isso no nível Brasil, mas estou falando no nível mundial, que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com outras empresas e fazer esse papel de advisor em outras empresas aqui fora também. Eu tenho percebido isso. As empresas crescem e acabam pecando, né, vamos dizer assim, esse termo, na construção básica de alicerce do próprio SDLC, que é o Software Development Lifecycle. Isso não é definido pelo Felipe nem pela Conviso. Existe uma regulamentação global de como constrói um software. Um software ele é criado, né, desde o momento da sua concepção, do momento do seu teste funcional que tem que ser feito, sua qualidade, até o processo de tu ter um ambiente de teste, de qualidade, até tu ter um commit disso e para a produção esse código. Até aí não tem segurança, é Software Development Lifecycle, é o ciclo de desenvolvimento de um software, não tem segurança ali. Então aí que está o grande desafio, Gabriel, que é o quê? Aplicar segurança dentro de software quando tu não tem isso definido. Aí, como eu vou aplicar os sensores, né? Como eu vou utilizar a aplicação de AppSec se eu não tenho SDLC? Como eu vou botar Secure, né? Ou Security na frente da SDLC se eu não tenho SDLC construído? Então, o que eu vejo muito é isso. O grande desafio das empresas hoje é implementar primeiro o SDLC. Quando eles têm isso bem definido,
aí segurança pode sentar com o time e falar assim, como é que está o SDLC hoje? Está desta maneira. Bom, então, dentro deste ciclo de um desenvolvimento de um software, né, dentro de um processo de buildagem que existe dentro do software, bom, a build acontece dessa maneira, uma feature request, uma feature release, ou os nomes que sejam que possam dar, em cada empresa utiliza o nome, squad, tribo e assim por diante, existe processo. Quando tem esse processo, entrar com aculturamento de segurança é mais fácil, né? E aí falar de cultura de DevSecOps e assim por diante. Então, isso, assim que eu vejo com o desafio. A feature em si, que a gente falou, cofre de senhas, a questão de escaneamento de código estático ou dinâmico, né? Trabalhar com containers, scanner de containers, né? Fazer scanning de containers ali para segurança, de imagens. Isso tudo é a ferramenta que vai ser utilizado, que vai ajudar no final. Mas eu preciso ter o processo, e o processo de SDLC, que não tem a ver com segurança ainda, Software Development Lifecycle, esse é o grande desafio das empresas hoje, que eu tenho percebido, né? Interessante, porque a gente sempre constata a questão de falta de um pensamento de segurança, né? A ausência de uma cultura de segurança. Você trouxe aqui um outro item que é SDLC. Falei certo, né? SDLC. É isso mesmo. Que é o Software Development Lifecycle, é o ciclo de desenvolvimento de um software. Ainda não tem segurança ali. É o padrão. Qualquer empresa que desenvolve uma app, ele tem que ter um desenvolvimento de software. E o que acontece é justamente, muitas empresas, e eu digo de empresas de experiência, por exemplo, aqui já vi isso em Portugal, já vi isso na Inglaterra, já vi isso no Brasil, né? As empresas fazem o quê? Tu tem um desenvolvedor, a pessoa está lá, coda, e aí vocês que estão nos ouvindo agora podem se identificar muito com isso, né? Vai lá, está codando, aí faz o próprio teste, na verdade, o cara já é um sênior, né? Ou talvez ele já virou um tech lead, ele coda ali, ele vê que está funcional o negócio, e ele já comita em produção, acabou, entendeu? Não tem uma ferramenta como um Sonar Cube Community, por exemplo, que é open source, que vai fazer uma validação ali de qualidade, né? Vai ver se aquele código está bom, não tem alguém que entenda desse fluxo, que faça um teste funcional, que faça um code review do ponto de vista funcional, nem ainda é segurança, entende? Não tem um processo de qualidade para validar esse código, não tem um ambiente de dev, não tem um ambiente de QA, não tem um ambiente de produção. Então, assim, o próprio dev pode comitar em produção, não tem um período no mês que vai ter uma feature release desenvolvida. Então, isso tudo é fluxo de software, é engenharia de software, entendeu? E não tem a ver com segurança. Então, por isso que o que eu tenho percebido é, quando eu atuo numa empresa que tem isso bem definido, implementar, né, AppSec com a cultura de DevSecOps é muito mais fácil. Por quê? Porque daí já tem um fluxo. É entender exatamente onde eu vou aplicar a segurança, né, e não aplicar não como um blocker, e sim como um parceiro, né, do desenvolvimento dessa aplicação, né. Ótimo. E imagina, então, para o desenvolvedor que esteja escutando agora, e ele quer implementar segurança, mas ele está nesse contexto que você está apresentando. O que você indicaria para ele? Qual é o caminho mais fácil para ele conseguir começar a adotar a segurança para a sua empresa? Quando uma empresa não possui, né, um SDLC definido, é um desafio. Vou usar um exemplo assim. Bom, o cara utiliza para CI hoje, né, seja para CI/CD, o cara pode usar, dentro da empresa, o cara pode ter 3 tipos de plataforma. O cara, sei lá, usa Jenkins, Cloud Build, pode utilizar N outras CIs aí, né, ou alguma coisa com Azure, sei lá, enfim, pode utilizar qualquer uma que ele possa ter, enfim. Quando não tem um padrão, ele vai ter o desafio de ter que fazer da forma dele, a squad dele vai trabalhar dessa forma, então vai ser um pouco mais complexo para ele, de fato, implementar a segurança de uma forma mais escalável. Como é que ele ganha conhecimento disso? Eu sou um cara que é muito adepto ao open source, é engraçado falar isso, porque eu sempre trabalhei em empresa privada, enterprise, em vendor de segurança, né? Então, mas o open source, ele te ensina muito, né? Então, para quem é dev, sabe disso, sabe o que eu estou falando. E a maioria de open source, quem cria isso é os desenvolvedores, né? Então, o open source, ele vai te trazer um ensinamento, primeiro porque tu vai ter que botar aquilo para rodar, então tu vai ter que botar a mão na massa para fazer funcionar. E teve um projeto que eu fui advocate, fui oficialmente pela empresa, que foi a Zup, né, que construiu o OroSec, que é uma ferramenta SAST, open source, e eu fui advocate desse projeto enquanto estava lá oficialmente, e depois que eu saí de lá, eu só não fui oficialmente, porque eu continuo advocando pelo produto, porque é um produto open source, é um produto que eu acho muito legal, implementei ele em algumas empresas, inclusive em Portugal, aqui no Brasil, lá no Brasil, aí no Brasil, em outros lugares assim, que tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento seguro.
né? Quando tu roda o scan estático dessa ferramenta open source, né? Ele te traz um log, né? Com a referência, né? Da CVE que ele está associada, né? Ou CWS, né? Ou CWE, desculpa, ou Common Weakness Enumeration, né? Que é o número, né? A tag daquela possível vulnerabilidade, né? Não é o CVE-ID, é outra coisa, né? Quando tem um identificador daquela vulnerabilidade. O CWE, ou Common Weakness Enumeration, que é a técnica que pode ser utilizada para explorar uma falha web. A gente teria que entrar em outros temas aqui, tá? Não é a ideia. Mas ele traz uma referência de um CWE, vou dar qualquer número aqui, 79, sei lá, 103, qualquer número, e ele traz a referência do link associado ao MITRE, né, que gerencia toda essa estrutura, tem referência de NIST, que é um outro framework que também traz essa informação. Então, quando a gente acessa esse link, que não é um link desenvolvido nem por mim, nem pela ZUP, nem pela Convis, nem por ninguém, é pelo órgão que está validando essa vulnerabilidade, ele gera um conhecimento do que aquele código, essa vulnerabilidade, está associado ao código específico. E aí, ele traz uma referência das vulnerabilidades principais associadas a essa vulnerabilidade e possíveis vulnerabilidades associadas, filhas, digamos assim. Então, ali é um recurso, né, é um resource, né, de muito conhecimento, ou de muito, onde pode gerar conhecimento para o desenvolvedor. Ele vai ver, por exemplo, ali um item que está, uma criptografia que está mal colocada, né, ou por exemplo, uma autenticação que está mal colocada, e ele vai validar isso vai ser indicado esse link, ele pode acessar esse link, né, e ali ele vai conseguir ler um pouco mais. Claro, tem que partir do desenvolvedor também entender um pouco mais, querer conhecer um pouco mais desse código vulnerável para que ele, nas próximas vezes, não construa o código dessa maneira vulnerável. E eu citei o OroSec, mas tem outras tantas. O Snyk também sei que tem isso, tem outras ferramentas enterprise também que podem fazer isso, com certeza. Então, ali acaba sendo um recurso. Eu falo do open source porque não requer custo, né? Então, para quem é desenvolvedor, que está começando, que está nos ouvindo agora aqui e não tem como custear algo, a empresa não tem, cara, o open source ele é um recurso de conhecimento muito legal. Tudo que tiver associado, por exemplo, a Mitre, né, ou Mitre, enfim, pronuncie como você quiser, ou NIST, ou framework de segurança, né, ou ASP, principalmente, né, as referências do ASP. O ASP Top 10 ali tem as suas referências, tem o ASVS, né, que é a parte padrão de como cria esses requerimentos de segurança, né, então tem o MASV, né, o MASVS, que seria o Mobile Application Security Verification Standard, e o ASVS é o Application Verification Security Standard, que é justamente como o ASP define ali os requerimentos de segurança para a aplicação web e para também a parte de mobile, que são esses dois padrões que tem a parte de o ASP Top 10 para aplicação, tem o ASP Top 10 para API também, conteúdo é o que não falta. Com certeza. Você comentou sobre ferramentas e também sobre a questão do conhecimento, né? Porque o desenvolvedor só pegar uma ferramenta isso ainda não é o suficiente, né? Quando a gente ainda pensa em DevSecOps, a gente tem que também trabalhar essa ideia de entender o que é uma vulnerabilidade, o que é um código, o que é um código vulnerável. Então, de fato, pode ser um bom caminho de entrada utilizar um projeto open source, mas isso ainda não elimina também a necessidade de buscar mais conhecimentos e se aprofundar um pouco mais nessa área de segurança, que às vezes ela fica muito afastada, né? Eu acredito que você também talvez possa contribuir um pouco com as experiências de distanciamento entre time de desenvolvimento e time de segurança, ou talvez até conflitos ou situações em que eles não trabalham conjuntamente. Eu acho que isso existiu muito antes, né? Agora eu acho que já até deu uma melhorada, assim, principalmente porque empresas como a Conviso têm feito essa conscientização no Brasil, outras empresas fora do Brasil têm buscado trazer essa visão, né? E principalmente de estruturar a AppSec em conjunto com engenharia, né? Eu tive a experiência de trabalhar numa empresa aqui em Portugal durante pouco tempo, mas eu trabalhei lá como um Principal Security Engineer, foi muito legal, onde segurança estava dentro da BU, né? Business Unit de engenharia. Então, as decisões de segurança eram junto com a engenharia, em conjunto com o time de desenvolvimento, cloud. Então, isso é um fator muito importante, porque todo mundo todo mundo caminha junto para a construção da app. Então, eu vejo que agora teve uma melhora, assim, nesse sentido, né? Não é mais tanto como um bloqueador, né? Um cara que bloca o acesso do dev e tal. As novas empresas têm pensado muito assim. As antigas talvez não, mas o que eu tenho visto agora num movimento legal, assim, que a coisa tem melhorado bastante.
Ótimo. Numa apresentação sobre segurança em Docker, a Carol Valência, que é uma profissional em DevSecOps também, e peruana, ela comenta sobre as dificuldades de segurança no Brasil serem muito parecidas em outros países da América Latina. Então, eu queria entender um pouco da sua experiência, já que você já atua aqui na América Latina e também já atuou em outros continentes, se essas dificuldades de segurança, elas mudam de acordo da região e como que a sua abordagem de advocate, ela muda também dentro desses cenários. Essa é uma curiosidade também da sua atuação. Sim. Ela... Não, legal. Conheço a Carolzinha, gente boa demais. A gente já palestrou alguns eventos juntos. E concordo, cara. Na verdade, não é que concordo, mas eu já vou dizer por que eu falei concordo. No mundo inteiro, o que eu percebo é a mesma coisa, não tem diferença, assim. Pelo menos as empresas que eu tive contato nos Estados Unidos, né, e Canadá, onde eu palestrei em Vancouver, né, no evento de DevSecOps lá, nos Estados Unidos, na comunidades que eu tenho atuado, aqui, fora mesmo. Em abril agora eu vou palestrar num evento de DevOps na Polônia de novo. O approach é o mesmo, cara, o desafio é o mesmo, né, todos estão com o mesmo desafio, né, cada vez mais a construção das apps, né, das aplicações, APIs e assim por diante, elas são necessárias, né, principalmente com cloud agora, todas as empresas, não agora, né, mas já é um passado, cloud é passado, né, mas vamos dizer assim, mas cada vez mais empresas nascendo em cloud já, ou no conceito de cloud native, né, não adianta, tem que construir uma app, tem que ter código por trás de tudo isso, tem que ter, sei lá, um Terraform para subir isso tudo como código, e aí tu tem código, e onde tem código tem alguém que desenvolve, se alguém que desenvolve não é ensinado, e isso eu vejo isso como uma falha muito mais de educação a nível de universidade do que, em fato, ser um problema da pessoa, porque a gente está falando de educação, né, de tecnologia, então a educação de tecnologia viria da faculdade, se a faculdade não entrega essa educação, logo é uma falha da faculdade. Então, as cadeiras de segurança para engenharia de software, é tudo voltado à normativa, é uma ISO 27000 e qualquer coisa assim, ou é GDPR, LGPD, qualquer coisa assim, e não se fala de segurança de aplicações, isso não se fala. Se não se fala nem em malware, quanto mais segurança de aplicação, enfim. Então, é um desafio, e isso acaba acontecendo bastante na Europa, já acontece na Ásia, eu tive a oportunidade de palestrar na África também, e, cara, é tudo igual, não tem diferença, é os mesmos desafios, para passar a cultura de segurança, os mesmos problemas de SDLC, que não tem nada a ver com segurança, os mesmos problemas de desenvolvimento de software. Então, o que não é ruim para quem trabalha na área, né? Porque, afinal, se tu tem um bom conceito, se tu entende como funcionam as coisas, se tu tem as ferramentas que te suportam, basicamente tu consegue aplicar isso numa escala grande, e tu consegue escalar isso para outras empresas também. Voltando aqui às perguntas, o Scott Pilgrim do Twitter perguntou: como descobrir projetos open source e como devs podem contribuir? Já que você trouxe essa mensagem de projetos open source, que dicas você daria para os devs que estão nos ouvindo? Bom, quando a gente fala de projetos open source, bom, o primeiro local onde de fato, não de fato, né, mas a gente vê muito plataforma como o GitHub, que são abertas, assim, onde lá tem muita ferramenta open source publicada, então lá seria um lugar, né? Mas aí talvez você pense, pô, Felipe, mas qual que é o nome que eu vou colocar, né? Bom, pode colocar como segurança open source, AppSec open source, DevSecOps open source, tem uma série de possibilidades. Então, também dá para colocar isso no GitHub e procurar também por projetos assim. Também existe uma outra possibilidade, que é uma recomendação que eu recebi quando entrei na área de segurança, que é participar de eventos. Porque dentro dos eventos, né, seja ele gratuito ou pagos, mas os gratuitos já te entregam bastante coisa, principalmente os eventos de referência, lá existe demonstração de projetos open source. Então, assim tu vai conseguir, de fato, entender como funciona cada projeto, né, vai conhecer do projeto, vai ver uma demonstração do projeto, vai poder testar ele, e geralmente esse projeto vai estar postado no GitHub justamente para poder colocar em prática. Então, são algumas formas de ter projetos aí, de trabalhar com projetos open source. E colaborar é aquilo que eu comentei. A gente utilizar com a nossa criatividade para pensar, pô, se tivesse essa função aqui, e se tivesse aquela função ali? Então, em cima dessas funções, né, fazer um pull request para o projeto, e a gente vai estar contribuindo para a comunidade também. Então, esse seriam algumas formas. É claro que existem outros lugares para troca de experiência com a comunidade, que todo mundo conhece bem, Stack Overflow, entre outros lugares assim, né, ou grupos em Telegram, grupos em Discord, assim por diante. Mas eu diria que GitHub são onde encontra essas ferramentas, e principalmente assistir e participar de eventos, né?
é uma grande forma de ganhar conhecimento. Acho interessante a participação de projetos open source, porque elas também ajudam os desenvolvedores a melhorar suas habilidades de codificação, também a ajudar a descobrir vulnerabilidades em seu código, né? Como você falou, nesses projetos open source de segurança, eles vão ter mais acesso a essas discussões, inclusive também as pessoas, né, que são da área ou que também estão aprendendo. Então, o projeto open source é um espaço para a comunidade, né? Para você conhecer outras pessoas, trabalhar sua comunicação, você aprender, trabalhar em equipe, e também fortalecer o pensamento em programação segura. Então, acho que é muito válido a sua dica em relação ao tema e é uma recomendação também que a gente sempre dá aos devs. Nisso, já indo caminhando para o final, eu queria entender um pouco a tua visão das dificuldades e benefícios sobre a mudança cultural dos times de desenvolvimento, né? Já que atua com esses times há muitos anos e você percebe, deve perceber muitas coisas novas que vêm acontecendo dentro dessas mudanças que acontecem quando se insere a segurança durante esse processo. Esse foi o que eu estava comentando, assim, é o desafio, né, da gente, como segurança, como AppSec, levar isso para dentro dos times de desenvolvimento, né, a gente tem que levar isso como de fato, uma construção em conjunto. Não adianta, porque se a gente for impositivo, né, no processo, né, sendo, de fato, dizendo assim, o que a gente faz é o que define, nunca, para qualquer área, não é interessante esse tipo de approach, pelo menos é o que eu acho, né, nenhum tipo de imposição de uma forma mais firme acaba tendo bons resultados. Então, construir em conjunto, tu dá a oportunidade da pessoa discutir, de construir, de gerar ideias, trazer ideias. Então, por isso que eu penso que uma construção em conjunto tem mais sucesso. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, cada vez mais segurança caminhar junto com o desenvolvimento. E é isso que eu tenho procurado fazer nas empresas que eu tenho trabalhado, assim, né, construir isso. É fácil? Não, não é, principalmente quando tu não tem um padrão, né, aí a gente tenta construir um padrão. Até foi engraçado que uma das empresas que eu atuei, fazendo esse papel de advisor, eu conversei com um engenheiro de software, eu falei, cara, crie um SDLC 2.0, chama esse nome, venda isso para dentro da companhia, né, para dentro do board, crie um SDLC 2.0, não é o Felipe que está criando, porque isso não tem nada a ver com segurança, é como funciona o ciclo de desenvolvimento de software. Crie isso, padronize isso, né, e depois a gente coloca o sensor junto, não há problema, a gente vai construindo junto. Então esse é o desafio que eu vejo, né. E sobre os benefícios, né, que vem com essa mudança cultural dos times de desenvolvimento, quais que você tem percebido assim de destaque? Não, os benefícios, na verdade, tu gerar segurança para a construção da empresa, né? A gente tem visto cada vez mais aí as exposições de dados, né? Seja empresa e-commerce, seja empresas da saúde, seja o que for, cada vez que gera uma exposição de dados, existe uma mancha na marca, né? Existe um problema que traz para a marca. Então, acho que o grande benefício é tu gerar menos risco para a empresa, né? Então, imagina lá tu ter um código teu que foi explorado, né? Não adianta, eu conheço algumas pessoas que trabalham com segurança ofensiva dentro de OPSEC, que eram desenvolvedores e que vieram para a área de segurança porque tiveram códigos explorados. Então, assim, foi engraçado, porque tiveram um impacto negativo de ter um código vazado, né? Mas que depois mudaram a cabeça e decidiram vir para a segurança e foi muito legal. Porque o grande benefício é isso, é tu proteger o teu dado, proteger o teu código, né, proteger a tua app, né, proteger a construção daquilo que tu está desenvolvendo, né, então acho que o grande benefício é isso, tu vai construir algo melhor, vai entregar um valor melhor para a empresa, né, tu não vai ter que ficar refazendo o teu código muitas vezes, porque tu já construiu ele de uma forma mais segura, né, então tu vai gerar segurança para a empresa, no que diz respeito a ter uma aplicação que é saudável, né, que pode ser segura. Claro que 100% de segurança a gente nunca vai ter, mas ele vai elevar o nível de segurança e principalmente vai trazer uma palavra que eu gosto bastante, eu uso desde a minha primeira palestra que eu fiz lá em 2016, esse dia eu estava lembrando, faz 6 anos que eu palestro, que é, eu coloquei lá como esforço, né? Então, um atacante, o que vai garantir o sucesso desse atacante vai ser uma palavrinha chamada esforço. Ou ele vai ter mais ou menos esforço para conseguir resultados positivos. O que a gente tem que fazer? Gerar mais esforço para ele. Porque daí, com muito esforço, ele tem 2 opções. Ou ele segue tentando, ou ele muda o target, o alvo. Se ele mudar o target e o alvo, ele vai mudar a empresa. Mudando o target e o alvo, não tem problema com a gente, né? Ele vai para a próxima, e aí a próxima que tem a segurança e assim por diante.
Olha, Felipe, eu poderia ficar aqui horas conversando contigo, porque essas experiências aí, a gente aprende muito, sabe, com esses seus relatos. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o Felipe, mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer comentários sobre o episódio de hoje, que serão respondidos. Lembrando que no blog da Conviso você encontra muito conteúdo sobre a PSEC e todos os nossos podcasts anteriores. Felipe, você teria alguma dica de conteúdo para os ouvintes? Algum livro, canais? Eu sei que tem um site ali, tem palestras maravilhosas em todos os idiomas possíveis. Fique à vontade aí. Tem materiais, assim como eu falei, para quando a gente fala de desenvolvimento seguro, tem aí o conteúdo da Conviso é espetacular, eu já vi muito, já acompanhei muito, né, acompanho ainda hoje muita coisa que está lá no blog, que tem no YouTube também da Conviso, tem muito material bom, treinamentos, eu acho, principalmente, tem muito conteúdo bom lá, né, eu utilizo essas redes, assim, né, como uma fonte de recurso, como eu comentei, YouTube, né, os livros, eu tenho recomendado muitos livros da PEC, né, que tem conteúdo ali, seja para AppSec, seja para a parte de cloud, seja para a parte de análise de malware, segurança ofensiva, né, inclusive eu sou parceiro deles, assim, então tem uma série de livros que eu ganhei deles, assim, que eu tenho estudado, que eu tenho visto conteúdo, é um conteúdo bom, assim, então, por isso que recomendo, e o que o Gabriel, né, ou o Galdino falou, tem a minha página web, uma página assim, é simples, onde eu só uso para, é mais institucional mesmo, assim, onde tem algumas palestras minhas, de referência ali, eu tenho que colocar mais algumas que teve ali, que eu andei fazendo, mas é Felipe Pires, tudo com i, normal.com, tem ali, tem as palestras, tem os artigos que eu publiquei nas revistas que eu publiquei, como a gente está falando para desenvolvedor, tem meu GitHub lá, Felipe86, basicamente, tem principalmente os artigos publicados em cima das investigações e pesquisas que eu fiz, tem conteúdo lá dentro, tem algumas ferramentas também, tem os famosos Awesome, né? Awesome DevSecOps, Awesome Segurança, Awesome Hacking, eu tenho muita coisa lá também que eu fiz um forkzinho para ter ele como referência, né? Coisas de análise de malware também para quem quiser, tem lá. Tem o meu Twitter, que eu acho que deve estar aí depois sendo divulgado também, que é Felipe Pires, que no Twitter também, né, e também no LinkedIn, mas principalmente no Twitter, eu compartilho muita ferramenta open source, muita ferramenta, acho lá, de 2 a 3 por dia, então tem muito conteúdo de ferramental open source, que depois vocês podem testar, podem brincar de acordo com a necessidade que vocês tenham, né. Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, é um privilégio estar aqui batendo esse papo e sempre precisarem, contem comigo aí. Ótimo, é sempre bom lembrar que os links eles estarão na descrição do podcast, então depois vocês podem conferir as redes sociais do nosso convidado. E é isso. Nosso bate-papo acaba por aqui e muito obrigado por você ter ouvido.